E aí, pessoal, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, você curtindo, você compartilhando e também se inscrevendo, fazendo parte da nossa família. Vamos fazer um combinado? Todos vocês que passarem por aqui, dá o joinha. Você vai ver que sempre o número de visualizações é menor do que o de joinha, porque as pessoas esquecem. Eu também esqueço, né? Então, por favor, me ajuda. Vamos falar dos exames de Bolsonaro. Nós vamos falar do Malafaia. Nós vamos falar de outras situações da dosimetria também, que será votada amanhã, né? O que Moraes disse sobre isso tudo. Sempre de olho no Moraes, porque ele... Bom, vocês sabem como é que é ele, né? Vocês sabem como que é ele. Vamos lá. Malafaia, pessoal, tá uma polêmica danada aqui, o Malafaia. E o padre Lancelotti também foi proibido de transmitir a missa, né? Porque parece que estava usando como palanque, né? Padre Lancelotti. Isso mesmo. Aqui, ó. É a última missa dele, ó. Aqui, ó. Até esta missa. Hoje é a última vez que essa missa está sendo transmitida. Até que haja ordem em contrário, a partir do domingo que vem, a missa será só presencial, não terá mais transmissão. Então, agradeço imensamente todos que acompanham, todos que fazem chegar estas imagens a tantos lugares. Gratidão a todos, a todas que acompanham. Assim como teve a primeira vez que foi transmitida, hoje, no terceiro domingo do Advento, está sendo a última vez que está sendo transmitida. Mas a missa continuará tendo aqui às 10 horas, todos os domingos. A missa será presencial, né? Então, cortaram aí o arcebispo, eu acho, né? Falou que tá proibido de transmitir ao vivo. Beleza? Vamos seguir viagem. Vocês ajudaram e eu gosto sempre de mostrar porque é dinheiro de vocês. O seu Epaminondas, aquele que tomou um tiro de borracha no olho, nós começamos a ajudar ele desde ontem e tá aí, ó. Boa noite, pessoal. Aqui é o Epaminondas. Eu quero aqui de coração, mais uma vez, agradecer ao doutor Marcelo Suave e a todos os patriotas que colaboraram. Que Deus multiplique a finança de vocês. Agora eu vou poder fazer o tratamento, tá? Desde já eu agradeço de coração. Que Deus multiplique a finança de vocês. Um grande abraço. Viu aí? Legal, né? Ontem ele estava desesperado, vocês ajudaram, hoje ele vai poder fazer o tratamento. Tem preço isso? Tem preço? Daqui a pouco, hein? Pessoal, o patriota na Argentina queimou a casa dele, queimou tudo. Ele ficou sem nada. É daqui a pouco. E patriotas foram soltos também na Argentina. Eu vou te falar isso tudo bem rápido, tem muita coisa pra gente falar. Perícia médica. Vamos falar perícia médica de Bolsonaro também, hein? Já tem data. O Malafaia, eu não sei que diabos que ele fala aqui, que ele não quer o Flávio. Olha isso. Uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. Sim. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélicos e é filha de nordestino. O Tarcísio... Aí você pega a pesquisa, é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25% a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Tá aí. Ele diz, então, que o Flávio não ganha eleição sem o Centrão, né?
Aliás, o Flávio, segundo ele, não ganha a eleição. O que ganha a eleição é a Michelle e o Tarcísio. Eu tinha falado para vocês que ele tinha fechado acordo com o Tarcísio e está aí para vocês aí a prova, beleza? O Flávio está falando agora, em instantes, vamos falar de a situação de amanhã, hein? De Bolsonaro amanhã, hein? Vamos lá? Flávio está falando aqui ao vivo. Ratinho Júnior esteve aqui, lançando a pré-candidatura, Zema também, e agora Flávio Bolsonaro. Estamos com ele aí. Fala, Flávio, tudo bom? Tá sem áudio. Vilela, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a todos que nos assistem. Grande honra, finalmente, conseguir aqui bater um papo com vocês. Pois é, a gente está tentando te trazer aqui presencialmente, vamos marcar em janeiro, então. Vamos sim. Tá certo, vamos então falar, Flávio, dessa sua indicação, como ela aconteceu, se a gente puder também ter detalhes desses bastidores, né, de conversas, se houve outras alternativas, quem mais estava no páreo e como vocês chegaram a essa conclusão. Bom, Vilela, em função do que está acontecendo com meu pai, a perseguição que ele vem sofrendo, a gente internamente sempre conversou sobre qual caminho seguir, alternativas, né? Não foge muito do que a imprensa coloca aí. O meu pai sempre teve ali uma coisa com... Ele dá ali o mérito das coisas que aconteciam no governo dele aos seus ministros, aos seus secretários. E a verdade, né, ele delegava na área onde ele entendia menos do que aquela pessoa, ele delegava, a pessoa fazia um bom trabalho, tinha autonomia para fazer, foi assim em todas as áreas praticamente, e várias das pessoas que participaram do governo Bolsonaro tiveram êxito nas urnas, viraram, quem era ministro virou governador, virou senador, se elegeu deputado federal. Então foi um governo que teve essa característica de não centralizar tudo na pessoa do presidente Bolsonaro. Então, nesse momento, Vilela, acabam tendo várias alternativas, várias possibilidades de pessoas qualificadas, preparadas e com reais condições de irem para uma disputa, inclusive a presidencial. Então, como eu sou um produto 100% da costela do presidente Bolsonaro, eu me elegi a primeira vez em 2002, portanto, estou há 22 anos na política já, 4 mandatos de deputado, e agora exercendo o mandato de senador da República. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu tenho aqui uma vivência. Esses 4 anos perto do presidente Bolsonaro foram de grande aprendizado, de muita experiência de como funciona o jogo do poder aqui em Brasília, né? E o Bolsonaro entendeu por bem nesse momento, percebendo que estava aqui uma bateção de cabeça danada, especial dentro do nosso campo de centro-direita, enfim, com o funil cada vez, né, mais chegando ali no gargalo fino. Ele entendeu por bem colocar o meu nome. Ele já tinha conversado algumas vezes comigo sobre isso, perguntando se eu poderia, se eu aceitaria essa missão, porque é uma missão. Eu tenho a minha zona de conforto, vamos chamar assim, Vilela, era tentar uma candidatura à reeleição a senador no Rio de Janeiro. As pesquisas me colocam lá em primeiro lugar, então seria uma reeleição a preço de hoje, né, bem encaminhada, mas em função de tudo que está acontecendo, eu entendi aqui, pedi aqui a orientação de Deus e, enfim, senti no coração que aceitaria ir para essa missão, e me sinto preparado e com o aval daquele que eu mais respeito na política, que é o Jair Bolsonaro, está colocada essa pré-candidatura. Mas, assim, te respondendo, Vilela, não tinha muitas outras alternativas na mesa, né? E, enfim, o presidente escolheu por bem, neste momento aí, tomar essa decisão que é definitiva, que está colocado o nome. Eu estive visitando ele hoje, ali no cativeiro onde ele se encontra, e estava bastante, nesse aspecto, satisfeito com o resultado, desde o anúncio lá em 5 de dezembro até agora, do que vinha acontecendo na política. Isso deu uma energizada na nossa militância, que estava ali meio cabisbaixa, meio sem norte. Então, no primeiro momento, foi aquele barata voa, as pessoas, muitas sendo pegas de surpresa, apesar de o meu nome, Vilela, já que meu nome já estava sendo ventilado como uma alternativa, mas eu não era o mais cotado, eu reconheço isso. E, enfim, agora o momento é que eu acho que já estabilizou essa pré-candidatura, e o momento agora é de começar a fazer as análises de cenário nos estados, com os outros partidos. Isso aí. E ele está realmente muito bem,
na pesquisa hoje, ultrapassou Tarcísio, ultrapassou Ratinho Júnior, né? O Tarcísio está falando agora sobre São Paulo, hein? Nossa preocupação com São Paulo que não tem energia, né? Só chover que não tem, acaba a energia. Tá aqui, Tem ó. mais condição de... Ó. É insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente sustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente teve nesse último evento 2.200.000 clientes interrompidos, levou aí praticamente 5 dias para ter o reestabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu agora de novo em 2025. Então, são muitas falhas na prestação de serviço e o que a gente busca é a prestação de serviço adequada. Acordamos aqui também que não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade. Então, nós estamos mandando substância, mandando elementos para o Ministério de Minas e Energia, nós vamos também mandar isso para a agência reguladora. Bom, até que fim Tarcísio acordou, né? Eu sempre falo aqui, é só chover em São Paulo, mas, né, um estado rico, cidade maravilhosa, é o estado que mais me assiste, um beijo para vocês. É só chover que começa a cair árvore e o povo fica sem energia por várias semanas. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Passar a fiação por debaixo, árvores cortar e plantar árvores novas. É isso. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Olha, nós temos várias informações aqui e eu vou falar então rapidinho, porque eu já falei mais cedo, mas você que não pôde me assistir mais cedo, sobre as condenações. E eu vou falar de quem saiu também, tá? Da prisão. O Silvinei Vasque, ex-PRF, na gestão de Bolsonaro, ele era chefe da PRF, ele foi condenado a 24 anos e 6 meses. O Marcelo Câmara, pessoal, ele foi condenado a 21 anos. Coronel. Felipe Martins, 21 anos e 6 meses. General Mário Fernandes, ex-assessor de Bolsonaro, 26 anos e 6 meses. Tá? É isso aí. Hã? Exatamente isso. Penas pesadas. E nós tivemos também, agora há pouco, nós tivemos já um patriota que foi solto, né, na Argentina, e agora há pouco nós tivemos outros patriotas também que foram soltos, graças a Deus, tá? Hoje, então, foi solto brasileiros lá na Argentina, tá bom? O Joel Borges Corrêa, que saiu primeiro, né? E aí hoje nós tivemos a Ana Paula de Souza e o Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, tá? Então eles receberam o alvará de soltura e se Deus quiser, logo logo todos serão soltos. Você vê que na Argentina tá melhor do que aqui. Porque lá pelo menos eles estão conseguindo sair, porque aqui não. E o Moraes falou no julgamento hoje que não adianta pedir redução de pena, nem adianta que ele não vai permitir, tá? Falar em Argentina, aconteceu um desastre na Argentina agora há pouco com um dos nossos irmãos, né? Deixa eu ver se é isso Boa aqui. noite, pessoal. Não, aqui isso é o aqui é o Epaminondas, que nós ajudamos. Aconteceu um desastre lá com um irmão nosso brasileiro. Tá aí, ó. Está bombeiro. Tudo a ruína, entendeu? Perdi tudo. Já tinha pouca coisa, perdi o que tinha. A geladeira pegou fogo, congeladinho com tudo. E aí essa é a minha situação atual. Viu aí? Queimou tudo. A casinha do irmão patriota. E tem mais, tem outro vídeo aqui, ó. Ele vendia geladinho, né, na rua, tadinho. Olá, meus amigos de Brasil. Minha casinha que eu alugava aqui pegou fogo e perdi todas as coisas. Coitado. Tava trabalhando, vendendo geladinho e recebi telefonema que tava tudo pegando fogo. Mas bem que eu tava
na rua trabalhando e não teve nada de errado comigo. Aí está, minhas coisas tudo, perdi tudo, não tenho roupa, não tenho nada mais. Tô com a roupa do corpo, salvei meu documento, que está aqui, e o que está na minha carteira. Aí está minhas coisas. Tristeza, né? Tristeza. Nós já enviamos ajuda para o seu Epaminondas, que perdeu o olho agora há pouco, e nesse momento a gente começa a ajudar esse patriota, para ele já alugar um outro lugar para ele, comprar uma roupa e comida, porque queimou tudo, perdeu tudo, pessoal. Nós não podemos permitir que esse pobre coitado vire um mendigo. Vamos lá? Ele me pediu ajuda, por favor, nessa chave agora, para a gente ajudar o nosso patriota na Argentina, que a casa pegou fogo. Eu não consigo nem imaginar você chegar em casa e você olhar e você ver cinzas. Eu não consigo imaginar. Ou um temporal, uma enxurrada que passa e leva a sua casa embora, igual que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre outros lugares. Um abraço aí ao povo do Rio Grande do Sul. Eu não consigo nem imaginar, cara. E o cara ficar com a roupa do corpo. E o que ele vendia ainda, o geladinho, também queimou tudo. A geladeirinha que ele tinha queimou tudo. Ele tem que começar do zero de novo. Ó Deus, tenha piedade. Brasil, tenha piedade dessa pessoa. Vamos ajudar ele, o aluguel, ele comprar uma outra geladeirinha usada e tirar ele da rua. Tirar ele da rua, pessoal. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente não entende, pessoal, o que Deus faz na vida da pessoa, mas ele não tira algo para te dar coisa pior, tá? Não tira algo para te deixar coisa pior. Então, nesse momento, a gente precisa ajudar esse rapaz. Não conheço ele, ele entrou em contato comigo aqui agora. Ele é uma vítima do 8 de janeiro. Moraes sabe o que Moraes faz com as pessoas, bloqueia a conta, acaba com a vida do cara. E nessa chave aqui, ó, 27998005395. Eu vou deixar essa chave aí 1 minuto para você tirar o print enquanto eu falo do Bolsonaro. E nós temos já a cassação do mandato de Eduardo amanhã. Amanhã, cassar o mandato dele na mesa, não vai passar nem pela votação, vai ser a mesa diretora que vai. Eu vou te falar isso em seguida, que eu vou falar agora do Bolsonaro. Por quê? 2 situações do Bolsonaro. Uma, ele recebe dezenas de cartas, exatamente, tá? E aí, a Polícia Federal consultou o Moraes o que fazer com as cartas. A polícia, para você ver, a Polícia Federal, ela enviou na tarde de terça-feira um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, indicando que ele tem recebido dezenas de cartas, pessoal. E aí, o que vai fazer? Né? A PF, então, pede que Moraes determine o que os agentes devem fazer com as cartas. Né? Que a corporação indica que não há normativos internos que dizem sobre qual destino tomar. Né? É entregar as cartas para ele ler, ué. Qual o problema dele ler as cartas? Né? Qual o problema? Né? Qual o problema dele ler as cartas? Nenhum. E agora nós vamos falar da saúde dele, né? Que a perícia médica de Bolsonaro vai acontecer amanhã, tá bom? Graças a Deus, a perícia amanhã e ele poderá ser solto amanhã mesmo. Solto assim, né, pessoal? Para fazer a cirurgia e depois ir para casa, tá bom? Então o ministro Alexandre de Moraes determinou, tá? Tudo é Moraes. Que o envio dos peritos, os médicos, né? Faça a perícia amanhã, beleza? Ele não fala aqui o horário. Não fala aqui o horário. Mas eu tô sabendo por boca pequena, como se diz aqui, os advogados pediu pressa, urgência, mas eles vão fazer a perícia amanhã e eu estou sabendo aqui que depois se for confirmado mesmo as hérnias, são 2, é que Bolsonaro, então, vai decidir sobre a prisão domiciliar dele. Primeiro, de 5 a 7 dias, vai fazer a cirurgia, depois ele segue para casa, sobre os cuidados ali da sua família. Beleza? Então tá, vamos seguir.
Você já viu aí, pessoal? Vou aumentar aqui para você ajudar agora o rapaz que perdeu tudo. Eu queria dizer para você, meu irmão, para o Brasil ajudar o cara. Não é, pessoal? Poxa, essas pessoas eram heróis na frente dos quartéis. Agora queimou, cara. Queimou, perdeu tudo. O cara precisa de nós nesse momento. Não conheço, não sou amigo dele. Ele confiou em nós para ajudar ele, caramba. Nós temos que ajudar ele para amanhã ele ter um rumo. Deixar amigo nosso, pessoal, amigo não, irmão nosso, virar mendigo na Argentina, rapaz? Não, jamais. Pobre coitado desse cara, rapaz, perder tudo. Não. Nos ajude. Manda um comprovante e fala assim, pro rapaz que perdeu a casa. Perdeu tudo, pessoal, perdeu tudo. Dá uma tristeza ver, né, o que acontece com essas pessoas, né, pessoal? Peraí que eu vou falar do Flávio agora, hein? O Flávio poderá perder. Está o bombeiro, perdi tudo que tinha. Olha isso. Ficou nada, né? Aí, ó. A geladeira pegou fogo, congeladinho com tudo. O geladinho que ele fala é que ele vende. E aí essa é a minha situação atual. Será que nós temos o Brasil para nos ajudar? Amanhã, em nome de Jesus, nós vamos te ajudar, meu irmão. Tá bom? Na ponta do meu dedo, fala para o rapaz da casa, que eu já sei. Vamos falar aqui do Eduardo, que poderá perder o cargo amanhã. Tá bom? Tá aqui, ó. Sobre o futuro do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo uma apuração da Tainá Falcão, Eduardo pode ser cassado amanhã por extrapolar o limite de faltas. Na semana passada, o presidente Hugo Mota já tinha dito que Eduardo tem o número de faltas suficientes para perder o mandato e que essa decisão será tomada pela mesa diretora, sem passar pelo plenário da Câmara. E aí? Eduardo Bolsonaro está vivendo nos Estados Unidos desde março, onde ele iniciou lá uma espécie de cruzada, né, para tentar reverter a prisão do pai, numa aproximação com Donald Trump, bem, a gente viu no que deu. Em compensação, o caso do mandato do deputado Alexandre Ramagem deve ficar só para o ano que vem. Vou lembrar que, depois da renúncia da deputada Carla Zambelli, aumentou muito a pressão para que o Alexandre Ramagem faça a mesma coisa e assim ele preserva os seus direitos políticos, numa tentativa, inclusive, de evitar novo desgaste da Câmara com o Supremo. Alexandre Ramagem foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, foi condenado pela tentativa de golpe. Uma informação que acaba de chegar. Bom, vocês viram aí que amanhã, então, poderá perder o cargo aí o Eduardo. E eu já tinha falado para vocês que o Hugo Mota iria fazer um acordo com o Supremo, né? Para já eles cassarem os mandatos sem precisar passar pelo plenário. E você está vendo aí que era verdade. Agora não passa mais para os plenários. O ministro acaba de condenar também aqui o Patriota. Aqui, ó. Patriota. Isso aqui é patriota onde? Eu, hein, Marcelo? Tá ficando doido? É esse aqui, ó. Que patriota Lula, nada. É Hildo, né? O nome dele é Hildo Francisco Lima, tá? Esse camarada, ele ficou conhecido, o cara que sentou na cadeira do Xandão. Lembra dele? Aqui, ó, lembra? Tô sentado na cadeira do Xandão, lembra? Essa cadeira que ele tá sentado aí é justamente a cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Você pode olhar, né? Então, por sentar na cadeira do Xandão, ele tomou 14 anos de prisão, né? Saiu agora há pouco a condenação também dele aqui, 14 anos. Eu acho que eu já falei com a esposa dele, se não me engano, algum dia aí, tá? 14 anos de prisão. O nome dele é Hildo Francisco Lima, o homem que sentou na cadeira do Xandão. Assim ele ficou conhecido, né? Isso aí. Fácil não, hein? Fácil não. Pessoal, tô vendo aqui vocês se solidarizando com o rapaz que a casa queimou. Tem coisa que impacta a gente, né? Que deixa a gente, né? E a gente faz a pergunta a Deus, ó Deus, por que fizeste isso comigo, né? Eu tô olhando vocês ajudar aqui. Nós acabamos de ajudar o senhor Epaminondas e para esse cara, pelo menos, ter um Natal aonde morar. Mendigo não, jamais. Nos ajude.
Não tenha vergonha. Tem pessoas que mandam R$2 e pedem desculpas. Não. E não diz que você não pode ajudar, pessoal, porque o joinha, o compartilhamento, jogar nos grupos, tudo isso você está ajudando, não é só ajuda financeira. Joga nos grupos, lá tem alguém que vai nos ajudar, pessoal. A casa do cara pegou fogo, queimou tudo. Não é possível que nós não vamos ajudar esse rapaz amanhã. Eu queria, na verdade, amanhã mandar pelo menos R$5.000 para ele. Eu sei que é difícil, mas eu queria. É um caso de urgência. Vamos dividir o pão com o rapaz? Vamos? Amanhã eu quero, em nome de Jesus, aqui nesse canal, enviar os R$5.000 para ele. Em nome de Jesus. Isso vai multiplicar na vida dele e também na sua vida. Não esqueça disso. Ele precisa de nós, mandou mensagem para mim, contando com você, patriota. E ele pode contar, sim ou não? Amanhã, meu amigo, pode ser nós. É aquilo que eu sempre falo com petistas aqui na live, né? Eles ficam rindo. Ah, não sei o quê. Eu falo, cuidado. A pessoa tá com câncer, alguma coisa, doente, eles ficam rindo. Eu falei, cuidado. Cuidado que você pode ir, quando você voltar, tá a cinza lá. Você pode fazer um exame e daí a pouco acusar alguma coisa, como o Bolsonaro fez. Bolsonaro fez exame e acusou o quê? Câncer de pele. Depois fez mais exames e acusou o quê? Acusou hérnia. Nós aqui nessa terra, meu amigo, não somos ninguém. Nós precisamos um dos outros. Não, se você não pode ajudar, não critica. Não critica. Não faça isso, por favor. É melhor não criticar, tá bom? Eu sei que amanhã cedo nós vamos ajudar ele em nome de Jesus. Que Deus te dê em dobro em nome de Jesus, tá bom? Um abraço.